minha gente, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciências da Escola Padre Neemias, nono ano. Sou a professora Fátima e aí vamos dar continuidade, ao estudo sobre evolução. E hoje nós vamos entender o parentesco das espécies. Como é que foram surgindo ao longo do tempo outros animais? Vamos tentar entender isso hoje, ok? Vamos lá. Observe com atenção a figura acima. Nela estão representados uma foca, um urso panda, um lince do deserto e uma raposa colorada. Veja que próximo aos nomes desses animais, aparecem algumas linhas que unem de forma organizada. Vamos voltar aqui na imagem para vocês verem. Olha só. Certo? Então vamos tentar entender o que isso significa. Essa figura é uma maneira de representar a provável história evolutiva dessas quatro espécies de animais. Pela observação da imagem, você conseguiria dizer quais são as espécies mais aparentadas entre si? O que podemos deduzir a respeito da evolução desse grupo de animais com base nessa representação? E aí a gente vai responder. Vamos lá voltar na imagem. Semelhança. Se a gente olhar aqui, a gente vê esses aqui bem mais parecidos, Mas vamos continuar, que aí a gente vai compreender melhor. Novas espécies são formadas. De acordo com Darwin, lembra quem é Darwin? Charles Darwin, ele criou a teoria do evolucionismo, da seleção natural, que a espécie, o animal, ele precisa se adaptar ao meio em que ele estiver inserido, Então só vai sobreviver aquele que melhor for adaptado, não é isso? Pronto, já estamos falando aqui. As populações atuais de seres vivos, portanto, são formados por indivíduos resultantes da seleção natural que ocorreu no passado. Isso não garante, porém, maior aptidão no futuro. Então, o que ele está aqui nos dizendo? Que a população atual foi a capacidade adaptativa dos seres que viveram no passado, certo? A descoberta e a análise de fósseis são evidências científicas de que os seres vivos sofrem modificações ao longo do tempo, havendo assim formação de novas espécies. Vamos ver. Interessante, Então aqui nós temos algumas imagens. Olha só. Vamos tentar identificar. Especiação. O que a gente vai tentar identificar aqui, gente? Como é que uma espécie dá origem à outra? Então, especiação é o processo pela qual são formadas novas espécies. Imagine que existe uma população de uma determinada espécie de ser vivo. Uma arara, por exemplo, Mas no caso aqui nós temos aqui umas aranhas. Então, observe que aqui nós temos aranhas marrons, um pouco mais avermelhada, e essa daqui com uma tonalidade amarelada, certo? E aí essas aranhas, elas cruzam entre si. E aí, na segunda imagem aqui, nós temos já aqui alguma diferença. Observe que nós já temos uma mais aqui, um pouco mais escura. Nós estamos aqui mudando essa tonalidade. E aí, essas aranhas também cruzam entre si. Vamos aqui observar esse outro grupo de aranhas. Então, aqui, nós temos aranhas verdes, Que é para a gente identificar como é que se dá a formação de outros seres. Então, aqui nós já temos verdes, nós já temos marrons, e aí nós já temos também amarelas, vermelhas, e aqui observa que não surgiu nesse grupo aranhas verdes, certo? Porque esse grupo aqui que cruzou entre si, nenhuma caracterizou na coloração verde.
E aí, essa quarta imagem aqui, né, porque houve um cruzamento aqui, gerando essa nova espécie totalmente diferente daqui, certo? Então isso é baseado nessa afirmação, dessa figura, né, que Charles Darwin dá embasamento nessa afirmação de que os seres eles vão sofrendo, né, mutações ao longo do tempo de acordo com a sua adaptação, certo? Professora, mas isso aqui acontece num prazo de 1 ano, 10 anos? Gente, isso aqui leva anos e mais anos para que isso aconteça, tá certo? Mas professora, eu nunca vi aranha verde. Ok, isso aqui é só uma forma de representar a forma evolutiva, ok? Olha só, vamos ver aqui outro exemplo de especiação. Um ancestral comum. Então veja que essa borboleta aqui, ela é amarelada, né? Com essas tonalidades escuras. E aí, a partir dessa daqui, deu origem a 2 novas borboletas. Observe que elas são diferentes, olha só. Uma já é diferente da outra. Quando chegar aqui, ao longo do tempo, nós já temos borboletas completamente diferentes da sua progenitora, né, do seu ancestral. Então, essas 2 imagens aqui é para nós entendermos como é que se dá esse processo da origem de novas espécies, ok? Semelhanças e diferenças. Vamos ver o que nós temos de semelhança e o que temos de diferentes. Pelo estudo dos fósseis, pesquisadores podem ter uma ideia de como eram as espécies de ancestrais, ou seja, precisava-se dos fósseis e a partir daí eles tinham uma ideia de como eram os animais de antigamente, certo? Então, apesar de serem diferentes, muitos desses fósseis apresentam semelhanças com os seres atuais. Então, a partir daí, foi que Charles Darwin fundamentou a sua teoria. Tem algo diferente? Tem. Mas tem algo que se assemelha. Então, a partir daí, ele deu a teoria de que eles vão evoluindo, vai sofrendo modificações, né, ao longo dos anos, até formar uma nova espécie, certo? Toda espécie de seres vivos apresenta um ancestral comum, que pode ser recente ou remoto, o que significa que eles têm entre si um grau de parentesco maior ou menor. Se observarmos uma foca, um urso panda, um lince do deserto e uma raposa colorada, né, naquela imagem lá, a primeira imagem que nós vimos, podemos notar mais semelhanças entre o lince do deserto e a raposa colorada, por exemplo, do que entre eles e a foca. Podemos supor, portanto, que o lince do deserto e a raposa são espécies com maior grau de parentesco, ou seja, é aquele primo muito distante, certo? Mas que ainda tem alguma coisa a ver, diferente, por exemplo, do panda, né, e do lince do deserto ou da foca, totalmente distante, ok? Vamos aqui. Olha só o exemplo. Essa daqui, essa primeira aqui, olha só a diferença aqui, ó, o rabinho, são as diferenças. O rabinho bem mais fininho, as patas bem menores, certo? A cabeça também bem menor, mas tem algo semelhante. Então, a partir dessa semelhança é que Charles Darwin embasou a sua teoria, ok? Olha só, outro exemplo aqui, né, a baleia. É uma baleia e um tubarão branco. Se a gente observar, nós vamos perceber que há uma semelhança entre eles,
certo? As novidades evolutivas. As duas fotografias, você acha que esses dois animais são parentes? Eles poderiam pertencer ao mesmo grupo de animais? O que vocês acham? Quanto mais características são compartilhadas por duas ou mais espécies, mais aparentadas são elas. Para que as características indiquem parentesco próximo, porém, elas devem ser exclusivas, ou seja, devem estar presentes somente na espécie aparentada. Por exemplo, cachorro, gato, gambá, baleia, seres humanos e morcegos são classificados como mamíferos, certo? O que esses organismos têm em comum que possibilita esse agrupamento? Acertou quem respondeu que todos têm mama e pelo. Então, no caso desses animais citados, eles todos são mamíferos porque apresentam pelos e mamas. Então, isso é uma característica muito forte. Então, a partir daí é que a gente vai identificando os grupos, fazendo as separações dos grupos. Olha só. Um bebê tem pelo? Tem, né? O cabelo. Aqui o B, né? Nós temos a égua, tem pelo, também mamando. E aqui a cadela, certo? Todos estão amamentando. Todos fazem parte do mesmo grupo de mamíferos, certo? Porém, somos de espécies diferentes, ok? Nós somos os únicos que somos Homo sapiens, ok, gente? Então, características exclusivas que definem os grupos são chamados de novidade evolutiva. Pelos e mama, por exemplo, são características de uma determinada espécie ancestral que permaneceram em todas as espécies que evoluíram a partir dela, até a atualidade, ok? Gente, nossa aula de hoje, tá certo? Qualquer dúvida, perguntem, tá certo? As atividades irão ser encaminhadas para o grupo de WhatsApp. Tenham todos uma excelente aula e até a próxima!